A gente traz agora uma notícia que a chefe de cozinha e influenciadora Aritana Maroni, filha de Oscar Maroni, do Bahamas e ex-participante também de vários reality shows famosos, foi detida por porte de tráfico de drogas no Carnaval de Salvador. A influenciadora teria sido flagrada com 2 amigas enquanto participava de um desfile em um bloco no circuito Dodô Barrondina. O tipo e também a quantidade de drogas não foi informado e o caso segue em sigilo. A gente entrou em contato com a polícia da Bahia, né, que de fato confirmou que houve essa prisão, mas assim, os dados, os detalhes, né, da quantidade de droga e também o tipo, né, de que droga que se tratava, isso não foi informado. O caso, portanto, segue em sigilo. É lamentável e é o típico retrato de que o crime não tem cara. É uma moça que não causa nenhuma suspeita, é uma moça bonita e é uma mulher. Então, infelizmente, é uma situação que o tráfico de drogas e outros crimes que... por exemplo, o estelionato precisa de um aliciador, precisa de uma pessoa convencendo a vítima. E aí, só para complementar o que o capitão Telhado estava falando, a polícia, em época de festa, é a presença menos querida. Porém, em época de desespero e de vulnerabilidade, a ausência é mais sentida. Agora, uma outra coisa que surgiu também é a própria percepção dela, né? Como uma pessoa pública, como celebridade, de não acreditar que pode ser pega. Também tem esse viés? Tem a sensação de impunidade, mas isso muito por causa dos nossos legisladores, e não nos nossos legisladores estaduais, porque eu vejo o seu trabalho sempre em prol da polícia e do cidadão, mas os nossos legisladores no âmbito federal que precisam pautar segurança pública, precisam pautar leis menos frouxas, menos complacentes e condescendentes com o crime. O que acontece? Hoje o criminoso, ele sabe que dependendo da pena, ele vai sair pela porta da frente, ou direto da delegacia ou no dia seguinte na audiência de custódia. Então, o custo para a prática criminosa é muito barato. Não custa para ele. O criminoso, ele não vê desvantagem. Ele paga uma pena de um dia, ele vai responder em liberdade. Então, é algo que, ao invés de inibir e coibir, porque uma das funções da pena, e todo mundo só fala em ressocialização, uma das funções da pena, principalmente, é a prevenção e a inibição da prática criminosa. Agora, se você não tem uma pena correlata e proporcional ao crime cometido, vale a pena praticar o crime. E essa é a resposta que os nossos legisladores dão. A gente tem que urgentemente não cair em posicionamentos político-ideológico, porque quando a gente fala em segurança pública, nós estamos falando em técnica e preservação da sociedade. Fala, Pepe. Bom, interessante, Soraya. Primeiro é o seguinte, né? Primeiro é difícil a gente falar qualquer coisa sem informação exata, né? Mas como a Aritana, ela foi detida, né? E foi tida como traficante, muito provavelmente ela tinha quantidade muito grande, né? De drogas, que não dá para a gente precisar quais drogas que era, se era êxtase, MD, cocaína, maconha, sob o seu cuidado, né? Esse é um ponto que a gente tem que destacar, né? Então, infelizmente, né, o ponto que agora eu vou criticar um ponto, né? Tudo bem que a gente sabe que a investigação muitas vezes tem que ser feita de forma sigilosa, até para poder chegar no traficante principal, né? Não dá para você divulgar as informações sempre, né? Mas eu sou muito a favor de você divulgar sempre que possível as informações, até porque é importante a gente ter esse papel de informar a população e poder também noticiar a notícia da forma correta, né? Então, não sei qual foi o motivo, a motivação de manter esse caso sob sigilo, né? Na minha opinião, deveria ser dada publicidade a esse caso. A gente sabe que o Carnaval, né, por ser uma festa popular, é um momento que as pessoas usam drogas, né, em geral, né? E a gente também tem que, na minha opinião, conversar e falar claramente sobre a questão das drogas, né? Infelizmente, o que a Raquel colocou, né, que a Aritana
ela é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Na verdade, o traficante real, o dono da boca, não está na favela, não está nos lugares mais pobres do Brasil. Aquela imagem que a gente tem caricata do traficante dando tiro de fuzil pro alto, vendendo droga, isso não existe, né? O traficante real está em Miami agora na sua cobertura, comandando o tráfico de lá, está em condomínios de luxos, né? No Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil, comandando o tráfico. A gente tem que parar com essa ideia de achar que o traficante, né, quem comanda o tráfico, na verdade, vive em favelas ou tem aquela caricatura que a gente vê em filme. Não é mais assim, pelo contrário, né? Quem comanda o tráfico não está enfrentando na sociedade como a gente vê nos filmes em geral, né? E aí eu volto a falar um ponto que sempre bato aqui, né? Eu acho que o problema do Brasil não tem nada a ver com a questão da quantidade da pena, não tem nada a ver com a tal sentimento de impunidade. Na minha opinião, o problema é que a gente enfrenta a questão das drogas de uma forma completamente errada, né? A guerra às drogas, que é a política que o Brasil e o mundo usa de combate às drogas, desde a década de 60, né, mostra claramente que essa política de combate às drogas está falida, né? As drogas vêm de goleada da sociedade, né? Então a gente tem que mudar o foco da política de combate às drogas e da política de combate aos traficantes, na minha opinião. Só para reforçar antes do Telhada falar, a Aritana, ela é conhecida por sua presença nas redes sociais, por enquanto ainda ela não se pronunciou, e só para eu trazer exatamente o que diz a nota da Polícia Civil da Bahia, é que a prisão está confirmada, o procedimento segue sob regime de sigilo, visando preservar a integridade da investigação e a eficácia das medidas adotadas. É isso que a polícia disse. Bem enxuta, né? Acabou super curta. Não teve informação do que foi apreendido, do que foi localizado. Bom, eu concordo que existem vários tipos de traficantes. Esses traficantes que estão também nas comunidades, constrangendo as pessoas de bem, utilizando ali do terreno, do território para praticar os seus ilícitos, também são traficantes. Esses com fuzil existem, eles estão aí em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão em vários estados. Eles também são perigosíssimos, assim como são os advogados que advogam para o crime organizado, recebendo dinheiro ilícito, assim como são aqueles que lavam dinheiro no comércio, diversos comércios, né? Não dá para falar um segmento aqui, assim como são os policiais que se vendem para o crime organizado, os juízes, os promotores. Bandidos com distintivo, né? Todos esses, e realmente tem gente rica por trás, tem cara que paga de empresário e na verdade é um baita de um traficante que devia estar atrás das grades. Existem também, inclusive, como nesse caso, existem artistas que têm acesso diferenciado, a pessoa que goza de uma fama, que consegue acessar ambientes, locais que seria dificilmente acessado por outros tipos de traficantes. E aí, eu, por exemplo, como policial, ainda na rota, Soraya, eu uma vez prendi 2 mulheres num condomínio de luxo aqui em São Paulo, na Zona Leste, aqui no Tatuapé, com grande quantidade de droga sintética. Não sei se é o caso da Aritana Maroni aí, mas era droga sintética em grande quantidade. E elas passavam onde essas drogas? Em baladas, em casas noturnas, em shows frequentados por pessoas riquíssimas, pela classe AAA paulistana aqui, em shows famosos, em camarotes. Então, vamos ver o que vão divulgar aí que foi apreendido, mas tem que, a depender do que ela foi flagrada, tem que receber a pena justa para ela e tem que pagar. Eu sou um cara que concordo sim em penas mais duras, mais severas, principalmente para o tráfico de drogas, que traz com ele toda uma estrutura criminosa e, além de tudo, é um prejuízo danado à nossa saúde pública. E se a polícia preservou e deixou em sigilo a Polícia Civil da Bahia, e aqui eu mando um grande abraço para o meu amigo Fábio, delegado de polícia lá do estado da Bahia, é porque justamente há ainda mais... existem indícios de autorias, ou talvez até de outras pessoas que estejam ligadas a essa prática criminosa. E também, só complementando, muitas vezes aquelas pessoas que aparentam ter um poder aquisitivo bom e fazem parte dessa cadeia, dessa corja, né, de facção criminosa, de tráfico de drogas, muitas vezes essas pessoas, elas respondem àqueles traficantes que estão dentro das favelas, dentro
das comunidades. Elas têm as tratativas com estes criminosos. Eu posso afirmar com convicção que esta moça não é a dona da quadrilha. Ela vai responder por alguém. Ela deve ter outras pessoas ali no conceito ali da organização, fazendo parte ali também como um aviãozinho, justamente por ter a penetração, como dito, em locais de poder aquisitivo e alta sociedade. Então, ela também é um braço do crime organizado. Pessoas dessa forma. O PP não concorda? Em que ponto? Assim, eu acho que tem um discurso, cara, que as pessoas gostam de falar, que eu não compactuo com ele, né? De achar que favela é o lugar que os traficantes estão, né? Favela, na verdade, é ocupada por 99% de pessoas honestas, trabalhadoras, que vão acordar todo dia cedo, ficam 10 horas no trabalho, demoram 4 horas pegar transporte público para chegar na sua casa e chegar no seu trabalho. Ou seja, essas pessoas, sem sombra de dúvida, são a maioria honesta, né? Então, achar, por exemplo, que o problema está na favela é errado, né? Tem condomínio de luxo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer município do Brasil, sem sombra de dúvida, que tem uma proporção muito maior de bandido do que na favela, né? Então, achar que os traficantes estão na favela somente é uma visão completamente errada. Outra conversa que, na minha opinião, que é completamente equivocada, é achar que o problema do Brasil no enfrentamento às drogas é problema de pena, querer endurecer a pena, né? Quando você pega, por exemplo, né, os países do mundo todo que têm penas mais rígidas, por exemplo, os Estados Unidos é um deles, é um país que tem pena rígida. E o nível de criminalidade é tão alto quanto o Brasil. Então, não é só enrijecer as penas, enrijecer o processo criminal, que você vai resolver o problema da criminalidade. Isso aí é conversa para a mãe dormir, não é não. Nós temos que enfrentar a questão do tráfico de uma forma muito maior, né? E quando você pega, por exemplo, as pessoas que são presas, né, no sistema penitenciário do Brasil, né, quase 70% é por conta da lei antidrogas, né? Ou seja, não está resolvendo nada a questão das drogas. Pelo contrário, os PCC, o Comando Vermelho, está cada vez mais forte, o tráfico de drogas está cada vez mais forte, indo e atuando em economia formal e legalizada para dar uma roupagem de legalidade à atuação deles. Então, assim, tudo que eu ouvi aqui em relação ao combate ao tráfico, ao combate às drogas, na verdade, não funciona e não tem funcionado no Brasil. Então, nós temos que abrir a cabeça e pensar a política de combate às drogas e ao tráfico de uma forma muito melhor e mais efetiva. Eu acho muito fofa a forma romântica como algumas pessoas encaram o crime, como você, Pepe. Eu acho muito fofinho. O que eu acredito que o combate ao crime, o front, que homens valorosos, homens e mulheres, e aqui eu falo homens num contexto geral, no plural, que acordam diariamente e vão no confronto, muitas vezes para neutralizar aqueles criminosos que estão, sim, aquartelados em favelas, utilizam bunkers dentro de favelas, isso porque eu já tive a possibilidade de ir e não fiquei numa situação lúdica e pueril, observando ou tendo achismos ideológicos. Claro que eu gostaria que as pessoas que estivessem lá na comunidade não estivessem só desprovidas na vulnerabilidade social e não estivessem subjugadas às práticas criminosas. Lá nas comunidades existem, sim, os bunkers, aqueles criminosos que operacionalizam, utilizam inclusive a facilidade de ausência de controle, utilizam a mata muitas vezes para o tráfico de drogas, para fugas, inclusive utilizando também como cativeiro para sequestro. Então ali são pessoas altamente perigosas, que se porventura elas utilizam o montante resultante do dinheiro sujo do tráfico de drogas para comprar propriedades de alto padrão em vários condomínios que nós conhecemos, não só aqui em São Paulo, Grande São Paulo e aos arredores, e aqui existem vários, a operacionalidade do tráfico de drogas, a grande quantidade de drogas encontra-se, sim, escondida em verdadeiros quartéis e bunkers que volta e meia, e aqui é um mérito da Polícia Militar, eu falo porque lá em Santos a Polícia Militar volta e meia faz várias operações
para a destruição desses bunkers e solicitam, inclusive, o apoio da prefeitura para que a gente possa remover todo aquele concreto que, em menos de 2 dias, ele é erguido novamente para impedir a entrada dos agentes da lei, dos homens da lei. Eu gostaria de ter uma visão tão doce e pura a respeito do tráfico de drogas e da droga. Só que a realidade é, a droga mata, a droga subjuga a sociedade e, através do tráfico de drogas, que a gente tem a maior operacionalidade mundial de rentabilidade do crime, só perdendo para o tráfico de armas e o tráfico de pessoas. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Não é verdade. Pepe, eu só preciso dar um intervalo aqui pro pessoal da rádio, 10 horas e 35 minutos.